Olá, somos alunas da cadeira de Literatura Inglesa 4, ministrada pela professora doutora Elaine de Barros Indurziak, e vamos falar sobre adaptação. De forma geral, a adaptação pode ser definida como o processo de transformar ou ajustar uma coisa a outra. Segundo o Dicionário Online de Português, adaptação também é a transposição de uma obra literária para o teatro, para a televisão ou para o cinema. Quando falamos em adaptação, talvez os primeiros exemplos que vêm à mente são os filmes da saga Harry Potter, ou Romeu e Julieta, por exemplo, escrito por Shakespeare, que até hoje são transportadas para diferentes contextos, como na versão de 1996, adaptada para o cinema, com Leonardo DiCaprio no papel de Romeu. Mas será que, por exemplo, Gnomeu e Julieta é uma adaptação de Romeu e Julieta também? O que faz um filme ser considerado adaptação? E por que isso é importante na sala de aula? O teórico Thomas Leech critica fortemente os debates sobre fidelidade ao texto literário quando se trata de adaptações, e também critica a obsessão por classificá-las e colocá-las em caixinhas. O autor também levanta questões importantes, por exemplo, mesmo com as diferenças entre literatura e cinema, será que um filme pode recriar aspectos únicos de um texto literário? Na verdade, é importante destacar que muitas adaptações nem têm a intenção de ser fiéis. Algumas são releituras mais livres e que nem por isso vão contra a natureza da obra adaptada, e podem sim respeitar e dialogar com a obra original. É importante reforçar isso, inclusive em sala de aula, para quebrar essa crença de que só certas adaptações são válidas. É importante reforçar com os alunos também que a liberdade criativa não apenas enriquece o processo, mas também oferece novas interpretações que podem expandir o impacto e o significado da obra adaptada para eles. Leech propõe alguns conceitos para que possamos ver uma adaptação não somente através de uma perspectiva, mas de várias. Em seu livro, Film Adaptations and Its Discontents, Leech sugere os seguintes conceitos para pensarmos sobre adaptação: celebração, ajuste, imitação neoclássica, revisão, colonização, metacomentário ou desconstrução, analogia, paródia e pastiche, imitações secundárias, terciárias e quaternárias, e alusões. Nesse vídeo, veremos apenas celebração e revisão. A celebração, ou celebrar alguma obra literária, são aquelas adaptações em que a intenção é ser o mais fiel possível ao texto original, priorizando a preservação da obra ou de algum aspecto dela acima de tudo. Leech também menciona 5 formas de celebração possíveis. Iremos traduzir os conceitos livremente. Temos adaptações patrimoniais ou de herança, que tem uma estética de museu, onde o foco está em celebrar o passado idealizado. Temos adaptações curatoriais, que priorizam a fidelidade ao texto original, buscando produzi-lo de forma rigorosa. Homenagem funcionam como tributos a obras já adaptadas, reproduzindo-as de maneira próxima, como em remakes, cena por cena. Temos também a representação visual, que focam na tradução visual da narrativa, destacando a estética cinematográfica. E por último, a liberação. Essas celebrações buscam libertar parte da narrativa original de suas limitações, reinterpretando-a de maneiras que podem alterar significativamente seu significado ou contexto. Agora vamos pensar juntos. E se toda adaptação fosse uma celebração? Seria o ideal? Embora a celebração demonstre respeito pela fonte, muitas vezes pode limitar o potencial criativo do filme como uma obra independente. Imagina uma adaptação curatorial de It a Coisa, de Stephen King, que tem mais de 1000 páginas. Apesar de já haver uma adaptação que inclusive foi dividida em 2 partes, quantas horas mais seriam necessárias para adaptá-la? Outro conceito que Leech propôs foi a revisão, que são aquelas que não apenas traduzem a obra original para outro meio, mas também revisam criticamente, modificando seu espírito, contexto ou mensagem para provocar novas reflexões. Um exemplo disso
é a adaptação de Kenneth Branagh de Frankenstein, que contextualiza os eventos no início do século XIX ao invés do final do século XVIII, como no livro. E o objetivo disso? Relacionar a obra ao romantismo e ao surgimento da ciência moderna, abordando temas que Shelley talvez não tenha explorado em profundidade. Ou seja, essas revisões não anulam o texto original, mas o questionam, ampliam e muitas vezes trazem à tona aspectos ignorados ou negligenciados. Ao revisar e recontextualizar obras clássicas, os cineastas abrem espaço para discussões sobre história, cultura e relevância contemporânea. Mas por que isso é tão importante para as aulas de hoje? Bem, quando a gente questiona a ideia de fidelidade nas adaptações, vai além daquela comparação óbvia entre o livro e o filme. Isso abre um mundo de possibilidades para os alunos começarem a entender que cada mídia, seja texto ou audiovisual, tem propósitos únicos e formas únicas de transmitir ideias, mensagens e sentimentos. O uso de adaptações pode ser uma estratégia poderosa para enriquecer o ensino de literatura. Essa prática pode facilitar o contato dos estudantes com os conteúdos das escolas literárias, mas também cria pontes entre o texto original e sua releitura em formatos audiovisuais. Mas aqui vai um lembrete importante que deve ser reforçado aos alunos. Assistir a uma adaptação nunca deve substituir a leitura do texto original. São experiências complementares, não equivalentes. Além disso, no mundo de hoje, o audiovisual está por toda parte e tem um papel enorme na sociedade. Quando exploramos adaptações, ampliamos os recursos para a formação leitora, incentivando o hábito de leitura e permitindo análises comparativas e críticas que enriquecem a experiência dos alunos. Tendo como base uma turma de ensino médio, apresentamos uma proposta de atividade que pode ser aplicada utilizando qualquer literatura. Atividade em sala de aula, parte 1, análise e comparação. Para aplicar essa abordagem, inicie a aula com a leitura de um trecho selecionado de uma obra clássica da literatura em língua inglesa. Exiba uma cena correspondente de uma adaptação cinematográfica moderna. Divida a turma em grupos e distribua um guia de análise com perguntas como: quais diferenças e semelhanças você percebe entre o texto e o filme? Como as escolhas do diretor, como trilha sonora, ambientação e figurino, influenciam a interpretação da obra? O que você sentiu ao assistir a cena e como isso difere da sua experiência de leitura? Os alunos devem discutir essas questões e apresentar suas conclusões ao restante da turma. Durante a discussão, enfatize que o objetivo não é decidir qual versão é melhor, mas entender como cada mídia trabalha suas especificidades. Atividade em sala de aula, parte 2. Criação de adaptação. Na sequência, proponha que os alunos criem suas próprias adaptações. Cada grupo deve escolher um trecho curto de uma obra literária em inglês. Pode ser a mesma explorada na atividade anterior ou outra sugerida pelos alunos. A tarefa será adaptar esse trecho para o formato de um roteiro cinematográfico, destacando diálogos, ações e elementos visuais. Para finalizar, os grupos podem ensinar suas adaptações ou criar storyboards representando suas ideias. Ao final do projeto, promova uma reflexão coletiva. O que aprenderam sobre as diferenças entre literatura e cinema? Quais desafios enfrentaram ao adaptar o texto? Essa abordagem criativa não só reforça a compreensão da língua inglesa, mas também incentiva a análise crítica e o trabalho colaborativo.